Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, está escrito assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Eu vou ler mais uma vez para esta palavra inflamar o seu coração. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem jamais desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Incline a sua cabeça por alguns minutinhos apenas. Pai, eu te agradeço por ter me trazido aqui a essa igreja mais uma vez. A minha oração não invalida a oração do pastor Valdeir, pelo contrário, a minha oração soma com a oração dele. Eu fiz um pacto desde criança que jamais tomaria um microfone para pregar sem antes pedir a sua proteção e a sua graça. Nesta noite a sua igreja está faminta, e eu tenho certeza que o Senhor vai enviar sobre nós uma unção poderosa. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Praia Grande. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Antes de tentar aqui interpretar o que Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, permita-me aqui fazer algumas conjecturações com os irmãos. Paulo foi, sem sombra de dúvida alguma, o discípulo mais preparado nas letras que o Senhor Jesus teve. O Senhor Jesus, a princípio, vocacionou 12, e depois desses 12, ele chamou um 13º. E Paulo, então, é o 13º entre os apóstolos, escolhidos pelo próprio Senhor a dedo. Você vai se lembrar que quem chamou Paulo foi o próprio Cristo, que apareceu para ele no caminho de Damasco, quando o Senhor fez ele ficar cego, e disse que mudaria a vida dele a partir daquele momento. Então Paulo foi escolhido pelo Senhor por uma missão específica. Quem conhece os 12 primeiros discípulos do colégio apostólico de Cristo, vai se lembrar que eles cometeram uma falha grotesca. Eles não obedeceram o ide do Senhor, como o Senhor havia determinado. O Senhor havia dito a todos os seus discípulos: é para pregar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Pedro e João, porque Tiago, que era um dos pilares da igreja, está morto neste tempo, se reúne com os irmãos daquele tempo e acham melhor fazer com que o evangelho seja segregado, que o evangelho fique apenas entre os judeus convertidos. E então eles evangelizam Jerusalém, eles evangelizam a Judeia, Samaria, mas eles esquecem os confins da terra. E como eles esquecem os confins da terra? Porque tinham medo, porque eram extremamente judeus, porque carregavam sobre eles o ranço do judaísmo, e eles pensavam que só havia um povo salvo, que era o povo de Israel. Deus teve que escolher um novo apóstolo, e é esse novo apóstolo a quem o Senhor vai se revelar no caminho de Damasco. E o Senhor resolve trazer para o seio da sua igreja um homem, que não é apenas um homem comum, é um homem que vem da aristocracia judaica. O que seria a aristocracia, pastor? Seriam os homens e mulheres ricos do seu tempo. O apóstolo São Paulo vem de uma família rica, de uma família seleta. Ele é da tribo de Benjamim, a menor de todas as tribos de Israel. Todavia, ele vem do alto clero da família de Benjamim. Por isso, ele é estudado. Imagine se hoje é difícil completar uma faculdade. Pense
Pense nisso há 2000 anos atrás, quando as pessoas não tinham cultura de estudar, não sabiam ler, não sabiam escrever. E numa época em que ninguém sabia ler e escrever, o apóstolo Paulo se forma com honrarias na Universidade de Jerusalém, aprendendo aos pés do grande reitor da maior universidade que o mundo conhecia, que era o doutor Gamaliel. Paulo então se forma com honrarias, e quando a Bíblia Sagrada diz que Paulo era doutor da lei, muitos crentes confundem pensando que era um sacerdote. Ele não era um intérprete da lei de Deus. Quando a Bíblia chama ele de doutor da lei, a Bíblia está dizendo que ele tinha uma profissão. E doutores da lei no mundo antigo eram advogados. Paulo era um advogado. Aprendeu na Universidade de Jerusalém. Começou a conhecer a cultura dos romanos, porque o direito é uma herança dos romanos. Trouxe para dentro dele a sua cultura e se tornou um homem habilidoso em palavras. Muitas vezes em seus discursos, ele para com as pessoas e para ganhar a confiança delas, ele sai da religião e começa a discursar recitando poemas. Não foi uma nem duas vezes que ele falou com os estoicos, com os epicureus. Não foi uma nem duas vezes que ele deixou de boca aberta as pessoas que achavam que um homem jamais pregaria o evangelho no antro ou no centro do paganismo do mundo antigo. Quem conhece a Bíblia vai se lembrar dele entrando em Atenas, a capital daquele mundo antigo, onde os homens, capital do intelecto, mas mesmo os atenienses que eram intelectuais, tinham uma avenida com uma centena de altares erigidos a um sem número de deuses, e nenhum crente teria coragem de pregar ali, com o risco de sofrer mutilação, de ser perseguido e até morto. Mas não é que Paulo, o nanico de Deus, um homem de 1,5 metro de altura, há quem diga que ele era calvo por natureza, caolho e manco de uma perna. E você ainda acha que você é feio? E você ainda acha que você não pode ser usado por Deus? Se Deus usou um homem de 1,5 metro, manco de uma perna, caolho e calvo por natureza, imagina que Deus não pode fazer com você, que é todo belo, cheio do Espírito Santo, sábio. E é esse homem que entra em Atenas, passa por todos os altares, e ele não chuta os altares, ele não xinga os deuses daquelas pessoas, ele vai olhando um por um até que ele para na frente de um altar vazio. Só tinha sacrifício, mas não tinha imagem de Deus nenhuma. Olha a sabedoria de Paulo. Ele dá um salto no meio da multidão e diz: ó atenienses, eu vi que vocês temem aos deuses, e temem tanto aos deuses que, com medo de desagradar algum deles, ofereceram um sacrifício a um tal Deus desconhecido. Pois bem, eu vim aqui hoje dizer a vocês que eu sou sacerdote do Deus desconhecido. Eu vim aqui dizer que eu sou mensageiro do Deus desconhecido. E quando ele fala isso, ele move a mente, o coração de todos os atenienses que vão para o Areópago, e numa disputa com Paulo são obrigados a se curvar diante da sabedoria dele. Então, quando eu vejo Paulo, eu não vejo um homem comum, e você já vai começar a entender porque eu estou falando isso aqui. Paulo é um homem letrado, Paulo é poliglota. Quem conhece a biografia de Paulo vai se lembrar que um dia ele disse assim: eu falo mais línguas do que todos vós. E aí o crente espiritual vai achar que ele está falando em língua dos anjos. Não, ele está dizendo: eu sou preparado, eu falo em vários idiomas, porque morar no Oriente Médio dá esta habilidade às pessoas. Você mora num complexo pequeno, onde cada nação tem o seu idioma, e para poder sobreviver, negociar, comprar e vender, você precisa saber idiomas. Então Paulo é advogado, é doutor da lei, Paulo é poliglota, e Paulo vem de uma família rica, ou seja, ele tem estrutura financeira. E você já vai começar a entender porque eu estou dando essa biografia aqui. Ora, o homem mais preparado do Novo Testamento, o homem mais culto do Novo Testamento, o discípulo mais rico do Novo Testamento, vai pregar o evangelho numa cidade chamada Corinto, a terceira maior cidade da Grécia. E quando ele planta esta igreja, ele planta esta igreja de uma maneira diferente. Ele não planta esta igreja apenas pregando. Ele começa a insuflar esta igreja a buscar aquilo que era invisível, a buscar aquilo que era sobrenatural. Ora, quem é pentecostal deve conhecer a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre os dons do Espírito Santo. E ele começa a falar que na galeria dos dons existe no número de 9 os talentos que Deus pode dar a seres humanos comuns de carne e osso. Paulo diz que uns podem interpretar línguas, enquanto outros podem ter variedade de línguas. Paulo diz que uns entre nós podem curar os enfermos. Ele diz que outros podem ir além da cura. Eles podem operar com prodígios e maravilhas, com sinais jamais vistos na terra. Paulo diz que alguns entre nós podem ter a habilidade de discernir os espíritos que estão numa reunião como essa. Paulo diz que alguns entre nós
tem um lado extremamente sensível, e este lado tem que ser treinado e tem que ser crescido. Agora vou tentar explicar por que eu disse isso. Porque em pleno século 21, na maioria das igrejas onde eu vou, igrejas que começaram no fogo, igrejas que eram pentecostais de verdade, igrejas onde os cultos eram movidos à glória a Deus, aleluia, e não era raro levantar um profeta falando em línguas e um outro profeta levantar interpretando as línguas. Não era difícil há 20, 25 anos atrás, num culto como esse, o pregador ter que ser obrigado a parar de pregar, porque a igreja já estava tomada pela unção do Senhor. Só que o tempo passou, e sabe o que a nova geração diz? Esses cultos eram cultos de antigamente, porque os nossos pais na fé só tinham 2 dentes na boca, eram o zagueiro e o atacante. Os nossos pais faziam muito barulho na igreja porque era tudo analfa de pai e beta de mãe. A nossa geração não. A nossa geração é estudada, a nossa geração é instruída. Então eu venho puxar a orelha desses intelectuaizinhos de meia tigela e falar para eles que o homem que trouxe o Pentecoste para o seio da igreja, transformando em teologia, foi o homem sábio, doutor da lei, que tinha anel de formatura no dedo. Só que ele tinha uma coisa que a maioria dessas pessoas do século 21 não tem. Ele chegou a dizer assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ah, meu Deus, vem comigo. Olha o que o apóstolo São Paulo está dizendo. Ele planta uma igreja, ele dá os ensinamentos espirituais desta igreja, e ele sai para pregar, porque ele era um apóstolo, era um plantador de igrejas. Ele planta igrejas na Tessalônica, na Galácia, em Éfeso. E um belo dia ele está em um conchavo de conversas com alguns amigos, e alguém diz assim para ele: ô Paulo, lembra da igreja de Corinto? E ele: como vou me esquecer? Foi a primeira igreja pentecostal que eu fundei. Era uma igreja, eu imagino Paulo dizendo assim: os cultos de Corinto eram tão poderosos, eram tão efusivos, que os crentes, quando chegavam no culto, eram obrigados a pegar uma senha lá na porta com o diácono. Sabia disso ou não? Como assim, pastor? Para congregar na igreja de Corinto, você tinha que pegar uma senha para entrar no culto. Pergunte para quê? Só falo se todo mundo perguntar. Para você saber em qual hora você podia profetizar. Pense numa igreja que tinha congestionamento de profecias. Não, você não entendeu, vou melhorar. Pense numa igreja que a qualquer momento Deus poderia tomar um vaso. Eu vou melhorar. Imagine que você está em Corinto agora. Olhe para o irmão de canto de olho da esquerda. Cuidado, esse aí é profeta. Olha o da direita, esse aí interpreta línguas. Olha o que está atrás, esse aí cura os enfermos. Olha o que está na frente, esse aí tem o dom de operação de maravilhas. Olha aquele que está do outro lado, esse discerne espíritos. Pense numa igreja onde os crentes transpiravam azeite. É o sonho de Deus para a Praia Grande. É o sonho de Deus para a Baixada. É o sonho de Deus para o estado de São Paulo. É o medo do diabo. Porque nessa minha caminhada com Deus, eu vi o diabo amarrar engravatadinhos. Eu vi o diabo chutar para escanteio os homens e mulheres que eram cheios de anel de formatura. Eu vi o diabo debochar em cima de pessoas que tinham milhões de reais guardados na sua poupança. Mas eu também vi nessa minha caminhada o diabo ser obrigado a recuar quando cruza o caminho dele um canela de fogo. Eu já vi o diabo rastejar no chão diante de um crente que ninguém dá nada por ele. Mas aquele crente, na calada da madrugada, ele sobe um monte para orar. Ele transforma o canto da casa dele num lugar de adoração. Ora, senhoras e senhores, muitas vezes fazemos reuniões ministeriais. Permita-me aqui, pastor, apenas a título de compartilhar, porque eu sou pastor de ministério também, nós temos igrejas, e às vezes a gente se reúne para tentar encontrar o caminho do crescimento, GC. Como é que nós vamos fazer para crescer? Aí cada um tem uma ideia. Se a gente fizer isso, um bazar ali, se conseguirmos comida e levarmos para aquele canto. Teve um obreiro meu que disse assim: pastor, se a gente fizer uma vaquinha na igreja e comprarmos uma moto, e a gente anunciar que vai ter um sorteio dessa moto no centro da cidade, só que antes do sorteio a gente junta o povo e prega, e só faz o sorteio depois. Olha só, a gente vai parar a cidade inteira. Louvável a atitude dele. Mas olha o que os meus irmãos do século 21 pensam para o crescimento. Eles querem que o crescimento da igreja seja na força do conhecimento humano, ou na força do braço humano. A minha Bíblia diz que quem faz a igreja crescer não é o homem, é Deus.
Em Atos dos Apóstolos está escrito, Vaguinho, lá está escrito assim: era o Senhor quem acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Só que aqueles que haviam de ser salvos só eram acrescentados porque eles chegavam na igreja, e tenho certeza que não sentavam perto de crentes como alguns que tem aqui não, que você sentou perto dele hoje, você se arrependeu. Você só não levantou do lugar onde você está por educação. Você chegou todo feliz, animado. Poxa, vai ter um visitante na igreja. Lá no interior, quando a gente tinha uma visita, pelo amor de Deus, a gente ficava feliz, a gente chegava no culto mais cedo. Mas a pessoa que você sentou do lado dela não estava preparada para isso. Você chegou e disse: a paz do Senhor, meu irmão. A pessoa olhou para você e fez assim: nhô. Já aconteceu isso com você? Você chega na igreja todo empolgado. Aí você diz: a paz do Senhor, meu irmão. O irmão fala para você assim: nhô. Você pergunta para a pessoa: você está bem? Você tem pai? Ela diz assim: nem mãe. Se você teve a infelicidade de entrar no culto e sentar do lado de um geladão, de um desses crentes que parece que congregam na Sibéria, se você ficar mais 5 minutos perto desse crente, é perigoso você pegar um resfriado de tão gelado que ele é. Eu tenho pena de você. Mas em compensação, se você sentou perto de um canela de fogo, se segura, porque tudo pode acontecer num ambiente como esse. Ah, meu Deus. Paulo está confabulando com alguns irmãos. Os irmãos estão dizendo: Paulo, você precisa visitar Corinto. Ele diz: por quê? A igreja mais poderosa que eu bandei, a igreja que tinha todos os dons. E a pessoa diz assim: mas ela não é mais o mesmo. Por quê? O tempo vai passando, os mais velhos vão perdendo a força, os mais jovens chegam sem experiência, há uma briga de gerações, que os mais velhos não aceitam o movimento jovem não aceita a ranzinzice dos mais velhos. Eu sei, porque eu estou ficando ranzinza, eu não estou me suportando. Aleluia mesmo. Tem dia que eu olho no espelho e fico com raiva de mim. É a idade chegando. Eu não sou. Tem irmãos que chegam em mim e falam assim: ô pastor, o senhor mudou, né? O senhor está frio. Antigamente o senhor pulava, o senhor dava golpe de Kung Fu no púlpito. Eu falei: meu filho, eu não aguento mais. Se eu fizer aquilo, trava. É sério, para dormir eu tomo 6 tipos de comprimidos, tudo à base para repor hormônios. O tempo vai passando. Eu perdi aquelas habilidades, mas continua dentro de mim a experiência. O certo seria eu, com a minha experiência, sentar, por exemplo, com aquele jovem pregador que tem 30 anos, é um obreiro da igreja, e a gente trocar a experiência. Eu dou a experiência para ele e pego a força dele e uso na casa do Senhor. Mas não é isso que acontece entre nós. Os mais velhos não suportam os jovens, e os jovens também, quando junto com os mais velhos, não têm paciência de ouvir. E o que acontece? O resultado é uma falência. A maioria das empresas familiares acabam falindo depois de 30 anos. Aconteceu com as pernambucanas, com a Mesbla, com o Jumbo Eletro. Empresas que ficam do pai para o filho, porque o pai tem uma experiência, ele tem gana, ele vai constrói. O filho não teve as mesmas lutas, então ele pega a herança e não quer lutar como o pai lutou, porque ele quer aproveitar a vida. Esta igreja, para ser construída, eu tenho certeza que foi muita lágrima, foi muito choro. Eu tenho certeza que alguns dos pastores que estão aqui com os cabelos brancos e outros já sem cabelos, que já lutaram por esta casa, que deixaram o seu suor e o seu sangue aqui. Aí os mais jovens que chegam, nunca tiveram nenhum tipo de trabalho, chegaram aqui, já pegaram a igreja pronta, ficam reclamando: por que não pinta a igreja de outra cor? Por que a gente não põe um jogo de luz aqui em cima? Por que a gente não moderniza? Porque são gerações opostas que não se conhecem. E quando isso acontece, é preciso que alguém que ajudou a alicerçar a igreja mandar uma cartinha. Aí Paulo mandou uma cartinha para a igreja de Corinto, assim: calma, e eu estou sabendo que vocês estão divididos, que já não tem fogo, não tem mais glória. Os que falavam em línguas não falam mais, os profetas não profetizam mais. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: Deus ama a sua igreja do jeito que ela é, e Ele respeita a igreja do jeito que ela é. Calado ou gritando, falando em línguas ou em silêncio, Deus ama a sua igreja. Mas vou te dar um conselho, Paulo diz: Deus gosta da igreja, mas tem um grupo na igreja que Deus ama. Tem um grupo na igreja por quem Deus é apaixonado. Eu espero que ninguém se escandalize aqui, porque Paulo vai dizer assim: olha, infelizmente eu tenho que dizer,
aqueles a quem Deus mais ama são aqueles que não são normais. Deus ama aqueles que são loucos. Deus ama aqueles que são desequilibrados. Aqueles que ninguém dá nada por eles, são esses que Deus ama. Pastor, o senhor está forçando a barra. Eu não li nada disso na Bíblia. Calma, eu vou interpretar a Bíblia. Lembre que quem está escrevendo a carta aos Coríntios é um doutor. Então deixa eu trazer a linguagem do doutor para a nossa linguagem. Quando Paulo diz assim, olha, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, ele está usando uma linguagem alta, erudita. Ele está usando uma linguagem erudita porque se ele escrever o que ele está pensando, todo mundo fica escandalizado. Pergunte por quê? Porque Paulo está dizendo assim, Deus ama os esquizofrênicos. Deus ama aqueles que têm um parafuso a menos na cabeça. Se tiver algum estudante de psicologia aqui, por favor, me ajude. Freud diz que a mente humana, a psique humana, ela está alicerçada em um tripé. Não são 4 pernas que sustentam a mente, é um tripé. Quando um dos pés cai, a mente humana fracassa. Ele diz assim que todo ser humano normal só vê o que todo ser humano normal vê. Ele diz que todo ser humano normal só ouve o que todo ser humano normal ouve. E ele diz que todo ser humano normal só sente o que todo ser humano normal sente. Exemplo, você está aqui na igreja, está vendo aqui, todo mundo está vendo o que todo mundo está vendo. Mas de repente tem um que fala assim, irmão, você viu aquilo ali? O quê? Você não viu um vulto atrás do pregador? Você não viu um negócio aqui? Alguém, não vi nada não. Se você pegar um crente carnal ou um crente natural, ele vai dizer assim para você, ó, tem um médico, neurologista, acho que a prefeitura tem até um convênio com ele, tem um hospital aqui no estado de São Paulo, que é o Hospital Santa Teresa, que trabalha com gente louca, porque toda vez que alguém vê vulto, alguém diz assim, ó, procura o médico. Todo ser humano normal só ouve o que todo ser humano normal ouve. Está todo mundo aqui quietinho, está todo mundo me ouvindo pregar, de repente um levanta a cabeça e diz, irmão, você escutou? O quê? Você não escutou? O quê? Eu escutei uma voz me chamando. Coitado de Samuel, se ele tivesse encontrado um crente frio. Apesar, no começo, até que o sacerdote ficou frio, disse, o senhor me chamou, meu senhor? Vai dormir, rapaz, eu não te chamei não. Daqui a pouco ele botou, o senhor me chamou de novo? O sacerdote ali, eu não te chamei. Daqui a pouco vem Samuel de novo, sacerdote, desculpa, mas tem alguém me chamando, eu estou escutando vozes. Aí o sacerdote sentiu um temor, disse assim, quando essa voz te chamar, fala assim, olha, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Escute, tá um calor de rachar mamona aqui em Praia Grande, todo mundo indo para a beira da praia de camiseta regata. Aí você de repente olha para a rua e vê uma pessoa usando roupa de lã, com gorro na cabeça e luva na mão. Automaticamente todo mundo diz assim, ixi, coitado, interna, que está sentindo o que ninguém está sentindo. Você começou a entender? Paulo disse, Deus respeita o culto de todo mundo aqui dentro, mas tem um grupo aqui dentro que Deus ama. E ele explica, Deus ama aqueles para quem ele vai dar coisas que nunca deu a ninguém, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para Praia Grande nesta noite. É o que Deus quer te dar nesta noite. Ah, meu Deus, respira fundo aí, um pouquinho mais baixinho. Permita-me te dar aqui algumas experiências. Pastor Valdeir, lendo a Bíblia, eu descobri que das 3 criaturas, ou as 3 raças que Deus criou no universo, a única raça a quem Deus deu talentos especiais é a raça humana. Deus criou os anjos, os animais irracionais e o ser humano. Deus deu ao ser humano talentos que não deu aos anjos.
Olha que coisa interessante. Deus deu a todo ser humano 5 talentos. Nós chamamos de sentidos. Todo ser humano tem 5 sentidos. Quantos sentidos? Vamos enumerá-los: visão, audição, olfato, tato e paladar. 5 sentidos Deus deu à raça humana. Deus deu a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Para que foi que Deus deu esses 5 sentidos à raça humana? Deus deu esses sentidos ao homem para que o mundo físico fosse real para o homem. Eu só sei a densidade deste púlpito porque eu estou tateando ele. Sei que é duro, sei que um colchão é mole, que um travesseiro é macio. Quando eu toco, é o tato que me faz o mundo físico ser real. É o meu olfato que diz que o perfume que o pastor Vanderlei está usando não é do Avon. Jesus libertou há muito tempo, graças a Deus. É com a minha visão que eu enxergo a beleza da cor da roupa que vocês estão usando. Vocês entenderam? Então os 5 sentidos que Deus deu ao homem é para que o mundo físico seja real para o ser humano. Deus não deu esses 5 sentidos aos anjos. Você sabia disso? Deixa eu só lançar aqui uma curiosidade para ver se vocês estudam. Aí outro dia se passou a deixar, eu volto para pregar só sobre isso. Anjos não têm paladar, porque anjo não come. Anjo não tem olfato, porque ele não precisa respirar. Ele não tem pulmão. Anjo é espírito. A palavra espírito vem do grego ruach, e ruach é sopro ou hálito. Se anjo é espírito, ele não precisa comer, porque a comida é matéria. Anjo é desprovido de matéria, então já está aí. Deus não deu aos anjos o paladar. Deus não deu aos anjos o olfato. E aqui começam algumas explicações que quando eu prego a igreja vira do avesso. Por que você acha que o diabo te odeia? Você já pensou nisso ou não? Ah, pastor, o diabo me odeia porque você não consegue encontrar uma explicação. Também, coitadinho de você, se olha no espelho e quando olha não sabe se está de frente ou de costa. De tão feinho que você é. Você não tem onde cair morto quando de lá vivo. E pessoas desprovidas de coisas materiais, a gente costuma dizer que não tem nada na vida, e a própria pessoa costuma dizer que não é nada. E uma pessoa que não é nada, ela não demonstra perigo para ninguém. Mas vem o diabo e te atormenta. Por que é que o diabo te atormenta? O diabo te atormenta porque ele morre de inveja de você. Não sabia disso? Ninguém nunca te contou? Deixa eu te contar. O diabo tem inveja de você da hora que você acorda, da hora que você dorme. Porque Deus, quando fez Lúcifer, ele fez um anjo, ele deu a esses anjos poderes extraordinários, mas não deu a eles coisas simples, que para eles é uma falta tremenda. Mas Deus deu a nós, que somos seres humanos, que temos uma vida pequena e tacanha nessa terra. Você já percebeu que toda vez que o diabo quer fazer alguma coisa na vida de alguém, ele pede um sacrifício? Quem aqui já passou perto de uma encruzilhada? Todo mundo. Aqui deve ter muita macumba então, né? Obra de feitiçaria. Você que passou perto de uma encruzilhada, desenha para mim o que é que tinha lá. Vamos ver se você lembra. Farofa, pipoca, cachaça, galinha, dinheiro, charuto. Você veja só, porventura alguém deu ao diabo algum sacrifício espiritual? Não. Todo sacrifício dado a ele em uma encruzilhada é matéria. Aí depois que a pessoa faz lá, bate o tambor, incorpora, faz tudo, e quando ela sai, os demônios chegam nele e dizem assim: ó Lúcifer, olha como os homens te amam, olha o sacrifício que eles deram para você, olha essa carne assada, olha essa farofa perfumada, olha essa cachaça cara, olha esse charuto. Ele fica todo feliz, e daqui a pouco a ficha dele cai, e ele entra em depressão. Quer perguntar por quê? Porque ele tenta cheirar, ele não sente cheiro de nada. Ele tenta pegar um grãozinho daquela farofa, a mão dele atravessa, porque o corpo dele é etéreo, é espírito, é vento, ele não consegue tocar.
Ele pede tudo aquilo que o homem gosta, porque o sacrifício é tudo que o homem gosta, porque ele tem inveja de nós. Aí o pior não é isso, a coisa vai ficando desesperada lá pela madrugada. Pergunte por quê. Ele fica olhando o sacrifício e daqui a pouco, eis que chega uma formiga. E a formiguinha vai lá, pega um grãozinho de farinha e põe nas costas. Só que o sacrifício é para Lúcifer, mas a formiguinha está arrastando embora. O diabo vai tentar pegar com a formiga, não dá conta, porque ele é espírito, ele não consegue tocar a matéria. Mas tem coisas que deixam ele mais desesperado ainda. Pergunte o quê? Sai a formiga, chega o cachorro lazarento, o cachorro rabugento, que ninguém quer ficar com ele em casa. Todo mundo chuta o maldito do cachorro, coitado. Ninguém quer o cachorro, espanca ele para lá. Tem uns que até matam. Aí vai o cachorro na mesma encruzilhada, dá uma mordida naquela coxa de frango e arrasta ele embora. E o diabo, todo poderoso do inferno, não consegue expulsar um cachorrinho que está ali. Mas quer ver o diabo surtar? É quando sai o cachorro e vai aquele bêbado que você conhece, aquele conhecido na cidade, que ele anda torto assim, ele chama Jesus de Genésio. Ele chega lá, agarra o litrão e vira pro cacão. Ele bebe tudo e todas. E o diabo, que era todo poderoso, que recebeu o sacrifício, não pega nenhuma gota para ele. O diabo, quando olha para você, ele vê que Deus te fez melhor do que ele. Ele vê que Deus te deu coisas que nunca deu a ele. Ah, meu Deus, quantas vezes eu errei, pastor Valdinei, por causa da nossa escola dominical. Me disseram que o diabo tinha um reino, o famoso reino das trevas. Vou até incorporar aqui, reino das trevas. Eu queria que alguém me mostrasse o reino das trevas na Bíblia, porque não tem. Só tem dois reinos no universo: o reino de Deus e o reino dos homens. Vou repetir, só existem dois reinos no universo: o reino de Deus e o reino dos homens. O diabo, que é todo poderoso do inferno, um dia recebeu um lugarzinho para morar de piedade. Deus fez para ele: minha casa, minha vida. Deus levou ele para o inferno. Só que o miserável nem o inferno merecia. Quando Jesus ressuscitou, Jesus foi lá e disse assim: ó, eu vou te expulsar, me dá a chave do inferno aqui. Nem a chave da casa dele ele tem. Você não está entendendo? Você está com medo, crente? Eu estou te chamando para a batalha. Eu estou te chamando para a guerra nesta noite. Chega do diabo fazer festa na rua da sua casa. Chega do diabo mandar no seu trabalho. Chega do diabo mandar no bairro onde você mora. Quando você sair por aquela porta hoje, ai de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, tranca a rua. Ai desses espíritos, porque aquele que está dentro de você é infinitamente mais poderoso. Um dia um desses crentes pseudo-intelectuais me ouviu pregar algo parecido com isso e mandou uma mensagem para mim dizendo: o senhor precisa ler mais a Bíblia. E ele escreveu assim: nem o próprio arcanjo Miguel ousou enfrentar o diabo, tamanho é o poder do diabo. Aí eu escrevi para ele dizendo assim: o arcanjo Miguel, com todo o respeito que eu tenho a ele, não chega aos meus pés. Pastor Marco, agora o senhor foi para o caminho da heresia. Não fui. Anjo se parece com o quê? Pai, me diz. Quando Deus fez o anjo parecido com o quê? Por isso que cada um é de um jeito. Um tem 4 rostos. Imagina uma criatura com 4 rostos. Outro tem 6 asas. Pensa na dificuldade para andar com essas asas ou voar. São poderosos, não nego. Mas depois que Deus os fez, Deus disse: estou fazendo vocês para uma missão futura. Aí quando Deus fez o homem, Deus chamou os anjos e disse assim: vocês são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando Deus fez os animais racionais, Ele fez os animais parecidos com o quê? Que modelo Deus usou para fazer os animais? Não tem. Deus olhou para a terra e disse: se vira você e cria os animais.
Aí quando Deus foi fazer a mim e a você, Ele saiu do trono, arregaçou as orlas do vestido, pegou o barro, anjos estão num canto olhando e os animais irracionais também. Começou os ciúmes, porque anjo Deus fez assim. Porque anjo é espírito, e espírito é sopro. Animal irracional, sentado no trono, Deus estava e ficou, e Ele conversou com a terra: gere você os animais. Aí quando Deus foi fazer a gente, Deus disse: esses eu vou fazer com a minha mão. Eu posso lançar uma palavra aqui só para arrancar um glória a Deus do seu peito? Escute, a raça humana é a única raça criada por Deus no universo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Você entende isso? Porque como Deus fez o nosso pai Adão com a mão dele, a impressão de Deus foi ficando em Adão. Por isso que o diabo te odeia. E pior, quando Deus foi fazer o homem, Ele precisou de um modelo. E Ele contou para todo mundo qual foi o modelo que Ele usou. Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus deu ao homem 5 sentidos. E com esses 5 sentidos, ele percebe o mundo físico ao seu redor. Amém até aqui? Eu encerro aqui, respire fundo. Quando Deus criou a salvação para nós, Ele criou uma nova lei. Ele disse assim: eu não quero que aqueles que me sirvam sejam normais. O que é uma pessoa normal? É uma pessoa que nasceu nesse mundo. Todo ser humano nasce normal. Só que o crente deixa de ser normal quando ele se converte. Porque a Bíblia diz que quando ele se converte, ele nasce de novo. Alguma vez você parou para pensar o que significa nascer de novo? Natanael, Deus não poderia ter dito assim: olha, eu vou adotar a raça humana. Porque tem pessoas que adotam filhos e os filhos são legítimos. Mas tem até um nome mais bonito do que o filho natural. O filho adotado é o filho do coração. Não é assim que as pessoas falam? Deus não poderia ter adotado a raça humana. Mas Ele não quis, Ele disse: não vou adotar ninguém. Se quiser ser meu filho, vai ter que nascer de novo. Quer perguntar o porquê? Toda vez que nasce uma criança, a alegria e o orgulho do pai ou da mãe é catar a criancinha no colo e sair mostrando para todo mundo, dizendo assim: é a minha cara, ó. É a cara do pai. Não é assim? Deus falou: então eu quero que você nasça de novo, para que quando alguém olhar para você, me enxergue em você. Me enxergue em você. Toda vez que nasce um ser humano, ele nasce com características genéticas do pai ou da mãe. Quer fazer o teste? Olhe de canto de olho para essa criatura que está à sua esquerda. Não é para virar a cabeça não, bocó. É para olhar de canto de olho, eu disse. Olha o da direita. Essa criatura linda em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, ou de um violão. Essa criaturinha aí com esse cabelo lindo, ou com esse cabelo que parece o meu, só o sangue do cordeiro para ter piedade. Esse olhinho vesgo, essa cor de pele com essa melanina, tudo isso aí é característica genética do papai e da mamãe. A perninha torta é do vovô, o olhinho vesgo é da mamãe. Nós herdamos características genéticas. A ciência vai mais longe. A ciência diz que toda vez que um ser humano nasce, ele corre o risco de herdar características psicossomáticas do pai e da mãe. Explico: o pai é músico, o filho herda do pai o dom da música. Só que isso não está no DNA, isso está no espírito. Então toda vez que um ser humano nasce, ele herda características genéticas do pai e da mãe. Algumas características psicossomáticas. Pois bem, quando Deus disse: você vai nascer de novo, Ele disse: eu vou colocar dentro de você as minhas características genéticas. Pastor, o senhor quer dizer? Exatamente. Eu quero dizer que você herdou características que só Deus tem. Quer ver uma delas? Pense num ser que não aceita derrota. É Deus. Deus não aceita derrota.
Tenta fazer uma analogia da sua vida antes de ser crente e depois que você virou crente. Antes de ser crente, as pessoas pisavam em você, você se sentia o verme do carrapato, você tinha medo, apanhava de todo mundo, ficava bravo, enchia a cara, se drogava. Aí entrou na igreja dos crentes, recebeu um negócio que quando alguém pisa em você, você não abaixa mais a cabeça não. Se não dá para responder, porque a pessoa tem poder mais que você. Olha o crente indo de madrugada para a montanha: Deus, eu estou aqui porque eu não aceito mais derrota. Por que é que você não aceita que ninguém mais pise em você? Porque você não é normal, você é imagem, você é semelhança de Deus. Alguém acredita nessas loucuras? Então eu quero encerrar contando a maior de todas as loucuras. Todo ser humano normal é normal porque nasceu uma vez, e ele tem os 5 sentidos. Quando algum ser humano passa por uma tragédia, uma anomalia, e falta um dos sentidos, os outros sentidos ficam aguçados. Só que quando o ser humano deixa de ser normal, porque ele aceita Cristo e nasce de novo, como é o caso dessa igreja, aquele que nasce de novo, Deus também dá um talento para ele. Deus dá ao homem e à mulher que aceitam Jesus como Salvador um talento especial. Ele dá um novo sentido, que os homens que não conhecem Deus, mas que são mais prudentes do que os filhos da luz, já apelidaram, escreveram livros e fizeram filmes sobre o tal sexto sentido. Quem já ouviu falar do sexto sentido? Há quem diga que as mulheres têm isso, né? Que a mulher basta olhar para o marido que ela já sabe tudo que ele está pensando. Mas não é nada disso não. O sexto sentido seria um sentido além dos normais. Ou seja, só pode ter o sexto sentido quem não é normal. E o que é que o sexto sentido faz, pastor? Ele tem a mesma função dos outros 5. Só que os outros 5 sentidos, como são naturais, os 5 sentidos fazem o mundo físico ser real para o ser humano. E o sexto sentido, pastor, ele faz o mundo espiritual ser real para o ser humano. Não entendeu? Vou tentar melhorar para você. Já percebeu que toda vez que você está no vale da sombra e da morte, você sabe a quem procurar para orar por você? Não entendeu? Toda vez que você está sofrendo igual sovaco de aleijado, oh meu Deus, isso agora é politicamente incorreto, perdoe, deixa eu melhorar. Toda vez que você sofre com axilas de portadora de necessidades especiais, melhorou, excelência? Porque hoje tudo dá problema quando fala. Toda vez que você passa pelo vale, você sabe quem você busca para orar em Praia Grande. Geralmente a pessoa só tem 2 dentinhos na boca. Geralmente a pessoa mora numa casinha caindo aos pedaços. Mas quando você chega lá, a pessoa diz: vamos orar, porque Jesus vai falar. Engraçado que quando você está com tudo bom na vida, você faz festa, faz churrasco, faz comidão e convida todas as pessoas importantes e amigas. Você nunca lembra daquela coitadinha da oração. Por quê? Porque quando você está bem fisicamente, você só chama aqueles que são físicos. Mas quando você passa por um vale, você sabe que tem pessoas que têm um canal aberto com o céu. Não entendeu ainda? Vou desenhar de novo. Existem alguns homens e mulheres entre nós que são sensitivos. E por favor, não me tenha por abusado. Essas palavras que eu estou usando aqui, sensitivo, eu usei aqui misticismo. Os crentes pensam que isso é coisa do diabo. O diabo é um imitador. Vou repetir, o diabo é um imitador. Essas coisas não deveriam acontecer só em terreiros. Isso tinha que acontecer era aqui dentro. Por quê, pastor? Porque se lá as pessoas recebem o espírito do diabo, aqui dentro a Bíblia diz que você recebe o espírito de Deus. Qual a diferença, pastor? A diferença é que o diabo só desce sobre cavalo. Já viu a linguagem deles? Só desce sobre cavalo. Por quê? Porque ele monta em cima da pessoa. O Espírito Santo não desce sobre cavalo, ele desce sobre ovelhas do pasto do sumo pastor que aqui está. Eu estou falando que Deus pode nesta noite mudar a sua história, mudar o seu ministério, te dar um upgrade, jovem, te levar para dentro da sua faculdade amanhã, e amanhã as coisas começarem a acontecer tudo normais. Não se assuste, se a senhora entrar amanhã dentro do supermercado e a sua sombra tocar um doente e o doente ser curado. Não se assuste, não se assuste, menino ou menina, se você amanhã entrar na universidade e aquelas pessoas que só te alugam, que só debocham de você, passarem e encostarem em você e der um pulo para trás dizendo: nossa, você está com energia porque eu tomei um choque aqui.
Não se assuste se as pessoas começarem a cair endemoniadas no meio da rua, no seu trabalho, porque o meu Deus me trouxe em Praia Grande nessa noite para dizer que esta é a Assembleia de Deus, e é uma igreja que conhece o sobrenatural. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus está reservando para vocês. E eu encerro aqui dizendo a você: saia da zona de conforto. Não seja um idiota útil. Não seja levado pelas porcariadas de Facebook. Você é mais do que isso, você é inteligente. Você não pode querer ser igual às meninas do mundo, porque elas nunca serão iguais a você. Você não pode querer ser igual ao menino da televisão, porque ele nunca vai ser igual a você. Você nasceu de novo. O que o Brasil precisa nesta última hora são de homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo, e Deus vai te levantar. Eu encerro trazendo um testemunho. Eu estava em Brasília dia desses, passando numa do corredor das comissões que vocês assistem pelo Jornal Nacional todos os dias. Tinha um grupo de deputados em uma sala, e quando eu passei, um gritou: Pastor Marcos, o senhor pode entrar aqui? E eu entrei. Eles estavam todos desesperados com essa mudança no Brasil, com essas loucuras que estão acontecendo. A política está abalada. Aí um disse assim: ô pastor, o senhor tem como fazer uma reza braba para nós? Eu falei: mas tem que ser braba? Ele disse: tem que ser braba, pastor, porque o negócio está feio. Eu falei: então vamos fazer uma reza braba, ué. Eu falei: sai daí das cadeiras, fique aqui, fechamos a porta, me dê as mãos, fizemos um círculo. E eu comecei a fazer a reza braba. E sabe que pentecostão, quando começa a orar, o teto treme. E Deus bradou naquele lugar. Quando eu terminei de orar, eu dei uma olhadinha assim, eles soltaram as mãos, uns estavam assim, ó. Nossa, arrepia tudo, gente. Uns limpando o olho de lágrima. Eu falei: tá bom, posso ir agora? Aí um falou assim: ô pastor, o seu santo é forte, né? E eu falei: você não sabe quão forte é o meu santo. Aí um falou assim: ô pastor, conta para nós o seu segredo. Eu falei: mas que segredo? Pastor, conta para nós como é que faz para ter o corpo fechado. Eu falei: por que eu tenho o corpo fechado? Um falou: uai, o senhor nunca viu a sua vida, não? Tudo que acontece com o senhor vai para o Jornal Nacional, uai. Se acontecesse com nós a metade do que já aconteceu com o senhor, a gente estava morto. Tinha acabado a vida política, a família, tinha que ter mudado o Brasil. E com o senhor, toda vez que acontece um negócio para te matar, olha o senhor saindo cada vez mais forte do negócio. Eu achei engraçado isso. Aí um desses falou: pastor, conta o seu segredo. Eu falei: eu vou contar o meu segredo para vocês. Eu disse: meu segredo é que eu tenho promessas, mas não são feitas por homens, não. São feitas pelo céu. Porque quando o homem promete, o homem não cumpre. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das coisas que ele fala. Até o som está querendo ficar pentecostal aqui. Segura o som aí, teclado do sonoplasta. Então veja só, eu falei para eles: vocês querem um conselho? Eles falaram: queremos. Quando você chegar na sua cidade, eu disse a eles: procure uma igreja. E ele disse assim: qual, pastor? Tem 1 milhão. Diz: procura aquelas barulhentas. Por quê, pastor? Você não quer saber o meu segredo? O meu segredo é essa igreja barulhenta. Eu vou: mas por quê, pastor? Porque quanto mais barulhenta for, Deus vai falar com vocês lá dentro. Aí um falou: o que eu faço, pastor? Eu disse: nada, entra e senta e diz: Deus, fala comigo. E se o Deus que eu sirvo estiver dentro daquele ambiente, Ele vai trazer a revelação e vai começar com as pessoas que ali dentro estão. Eu estou pregando para homens e mulheres que não devem ter medo de amanhã.
Você não pode ter medo da segunda-feira. Você não pode ter medo da situação política do país. Você não pode ter medo das pessoas que te acusam, das pessoas que te chantageiam. Você não pode ir para casa com medo das ameaças que você sofreu. Não, você não é normal. A minha Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. E eu quero profetizar que esse ano, enquanto o mundo inteiro gritar crise, a sua casa vai gritar Cristo, Cristo. Enquanto as pessoas estarão perdendo tudo, você vai estar conquistando e ganhando tudo. Um tempo de prosperidade, um tempo de saúde cai sobre as igrejas que estão aqui na Baixada Santista. Recebe essa profecia, pega ela e fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer um convite. Amigo, você mexeu no som aí, sumiu tudo aqui. Vê se você consegue melhorar para mim de novo aqui. Feche os olhos. Eu quero fazer um convite com autorização do meu pastor. Eu queria orar nesta noite por homens e mulheres que estão cansados de um cristianismo raso, de cultos mornos. Eu queria orar por homens e mulheres que estão cansados de serem saco de pancada. Gente que tem promessa. Gente que sabe que Deus pode te levantar da noite para o dia e te levar pelo mundo para você ser um profeta desta geração. Mas que tem passado dias de dificuldade nessa terra. Que tem passado pelo vale da sombra e da morte. Gente que entrou aqui depois dizendo: Deus, o Senhor fala comigo, ou eu acho que eu não vou dar conta mais. Vou pedir à igreja que incline a cabeça. E vou pedir para que você saia do seu lugar e venha perto de mim nesse altar. Pastor, e se eu for aí, o que vão falar de mim? E quem fala de você paga suas contas por acaso? E quem fala de você morreu na cruz do Calvário por você? Eu não estou chamando pessoas em pecado, não. Estou chamando pessoas que estão cansadas. Pessoas que precisam de um alívio, que precisam que Deus cumpra as promessas na vida deles. Pessoas que precisam receber nesta noite um toque do Deus vivo. Eu oro nesta noite por esses homens e mulheres que deixaram as suas igrejas, as suas casas e vieram cooperar conosco aqui em Praia Grande. Que coisa linda o Senhor fez essa noite. O Senhor nos surpreendeu com a sua presença. O Senhor repetiu aos nossos ouvidos que os milagres do passado estão disponíveis no presente. O Senhor falou que o Senhor pode levantar homens e mulheres com talentos espirituais essa noite. Esses que estão na minha frente, ó Pai, são homens e mulheres que acreditam na sua voz e que estão passando pelo vale que nessa hora começa a ser aplainado, porque a alma deles começa a ser curada, a esperança começa a brotar e a fé começa a aumentar. Os que são batizados com o Espírito Santo, meu Deus, começam a ficar cheios dele. Os que falaram em línguas estranhas começam a ser renovados. Aqueles que nunca falaram em línguas podem ser batizados agora, meu Pai. Senhor, eu profetizo que quando este culto terminar, esse povo vai voltar para casa de pé, alegre. Afinal de contas, essa igreja tem uma promessa. É a promessa de que o Senhor vai voltar em breve. E essa igreja vai cantar um dia: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o Senhor é o mestre das promessas. Solte a mão do seu irmão, levanta a mão direita para o céu comigo. Diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha esperança, contra a minha fé, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão, vai pisar em cima e vai abraçar pelo menos 7 pessoas. Vai dizer ao seu irmão assim: olha, Deus vai cumprir tudo que Ele falou. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não desceu ao coração do homem, é o que Deus reservou para vocês. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você. 2, quem viver verá
lá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5. E a grande será chamada de capital do avivamento da Baixada Santista. 3. Jogue no chão, pise em cima. Tu és a minha luz, Se abrace 7 pessoas. salvação, e a ti me renderei. Abrace e profetize. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Cante. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre